Mateus 7, versículo 13. O título da pregação, da minha pregação aqui que o Senhor colocou no meu coração, está falando os 12 caminhos. No versículo 13 está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. No 14: e porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos a quem encontram. Louvado seja Deus. Se você estiver sentada, preste muita atenção o que a palavra de Deus está querendo falar. No versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Louvado seja Deus. É que nem eu estava mencionando, existem dois caminhos, para mim e para você. Cabe nós escolher o caminho que nós devemos trilhar. O caminho da salvação ou o caminho do mundo. A palavra de Deus vai falar que o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. A palavra de Deus vai falar: estreita é a porta, estreita é a porta. Essa porta que a palavra de Deus fala aqui, estreita, é a porta que o Senhor Jesus Cristo escolheu nessa noite para nós treinar. Essa porta é um caminho e nela nós podemos encontrar obstáculos, nós podemos encontrar dificuldade, e nesse caminho nós podemos se deparar até com a perdição de nossas vidas. Por que eu quero falar isso? Porque a porta estreita é o caminho onde se leva a salvação. Para você alcançar, para você entrar por essa porta, você tem que trilhar uma vida de renúncia, uma vida onde você deixa todas as coisas do mundo para servir o nosso Deus Todo-Poderoso. Assim foi na minha vida, assim também eu creio que é na vida do irmão, da irmã. Nessa porta que é Jesus Cristo, e esse caminho estreito que nós trilhamos, o Senhor Jesus Cristo, se nós conseguirmos chegar até o fim, nós
nós trilhamos corretamente e a vontade de Deus prevaleceu nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, não é fácil você trilhar esse caminho estreito, esse caminho que leva à salvação, sem ter obstáculo. Nesse caminho vai ter obstáculos, nesse caminho vai ter espinho, mas o que eu quero falar nessa noite é que o Senhor Jesus Cristo está nesse caminho, e quando Jesus Cristo entra nesse caminho, tudo se torna mais fácil, tudo se torna possível, porque a palavra de Deus vai falar que o Senhor venceu o mundo, e a palavra de Deus vai falar para nós ter bom ânimo, viver um dia difícil, viver um dia onde o clima não é o mesmo. Hoje, a injustiça, o mundo fala o que a palavra vem falando, vem apontando o que ia acontecer. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos ajudar a trilhar esse caminho estreito, pegar nossa cruz e trilhar e avançar, porque não é fácil, não é fácil, porque nesse caminho há espinho, onde o que é verdade, hoje o mundo está falando que é mentira, e a mentira hoje em dia está se tornando a realidade que o mundo deseja. Hoje, se você falar a verdade, hoje em dia você pode até ser preso. Se você não tiver a sabedoria, não tiver o entendimento, conforme a humanidade está levando, você pode ser preso. Mas se você treinar, se você caminhar conforme a palavra de Deus pede, conforme Deus coloca em nossos corações, você, quando chegar no final desse caminho, você vai ser recebido com uma coroa. Este é meu filho amado, a quem eu vi o meu amor, a quem eu escolhi e a quem ele decidiu trilhar esse caminho. E nessa noite, você que estiver escutando essa palavra, procure entrar pela porta estreita, porque lá é o caminho da perdição. Tudo que vem fácil, o vento leva. Tudo que vem fácil é enganoso. Mas se nós fizermos corretamente o que a palavra pede, o que a palavra menciona, entra por essa porta.
Entra por essa porta estreita. Porque a porta estreita é o caminho que leva à salvação. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 13, eu quero que o irmão abra sua Bíblia, para não ficar nas minhas palavras. No capítulo 13, Lucas 13, louvado seja Deus. No versículo 22, olha o que a palavra de Deus fala: a porta é estreita. A porta é estreita só para quem está na igreja. O mundo, ele trilha uma porta larga, mas a igreja tem que trilhar nessa porta estreita, fazendo a vontade de Deus, escutando a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Abra o seu coração para a palavra de Deus fazer morada e ali produzir resultado. Louvado seja Deus. No capítulo 13, versículo 22. E percorria a cidade de aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse um Senhor: são poucos que são salvos. Isso aqui foi um discípulo perguntando a Jesus. E disse um Senhor: são poucos que se salvam. E lhe respondeu: porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e encerrar a porta, e começares a entrar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei onde vós sois. 26. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. 27. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticam a iniquidade. 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vistes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui é um aviso. Deus estava falando para o discípulo ali aonde ele saía de aldeia e a aldeia, ensinando o caminho da salvação, a porta estreita. E os discípulos perguntaram: como nós vamos ser salvos? Disse o Senhor: são poucos os que se salvam. E ele respondeu: porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E assim é nas nossas vidas. Muitos de nós trilharam um caminho, mas nesse caminho eles se espalharam,
nós, se nós não vigiar, se nós não buscar a face do Senhor todos os dias, pode acontecer igual aconteceu com essas pessoas. Se nós nos alimentar, se nós não buscar a face do Senhor, e quando se pode achar, pode acontecer a mesma coisa com nós. Mas eu quero colocar no coração do irmão e da irmã: entra pela porta estreita, porque esse caminho é o caminho que leva à salvação, o caminho onde vai produzir fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é a paz, aonde o Espírito Santo de Deus faz moradia, ali a paz, ali a alegria, ali o amor prevalece. E eu creio que na minha casa, na sua casa, o Espírito Santo de Deus reina, o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. E como nós somos instrumento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que falar, nós temos que mencionar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não entraram pela essa porta estreita. Está difícil. Está difícil. O povo hoje em dia está escolhendo a porta larga. Está escolhendo trilhar num caminho onde o futuro e a morte. A palavra de Deus vai falar que o salário do pecado é a morte. Quem trilhar por esse caminho, o caminho largo, espaçoso, o caminho onde leva a perdição, é um caminho sem volta. É um caminho onde muitos já trilharam e não conseguiram voltar. Porque quando você está em vida, quando você está com fogo de vida, ainda você tem tempo de mudar de caminho. Quando esse caminho se apaga na vida do ser humano, aí não tem mais volta. Ali é choro e ranger. Porque eles trilharam um caminho que era largo, a porta era larga, e mal é esse caminho que muito o mundo trilha. Hoje começa uma festa no Brasil, uma festa que é o carnaval, aonde ali não tem nada a ver
com esse caminho estreito. Se você parar para analisar, se você parar para ver, ali é um caminho largo, um caminho onde leva o ser humano à perdição. Não queira trilhar nesse caminho, que nesse caminho, quando nós estivermos nesse mundo, é um caminho largo e espaçoso, onde o ser humano pode desfrutar de tudo aquilo que o mundo oferece, de tudo aquilo que o mundo deseja, que é a carne. A carne hoje é a cobiça do pecado. Hoje a luxúria está dominando o mundo. Hoje o pecado é tão grande, que Sodoma e Gomorra está ficando desse tamanho para essa geração. Uma geração onde estão trilhando um caminho espaçoso, um caminho que leva à destruição, que a palavra de Deus vai falar, que é um caminho sem volta, é um caminho onde o ser humano não vai ter defesa nenhuma quando estiver diante do Rei dos Reis, diante do Deus Todo-Poderoso. Que você, nessa noite, possa trilhar esse caminho estreito, um caminho onde leva a salvação, mas esse caminho largo, esse caminho espaçoso, onde leva as pessoas ao abismo. Que você nessa noite possa ter esse compromisso de levar essa palavra no seu coração, e essa palavra possa produzir fruto novo, fruto de amor, fruto de alegria e fruto de paz. É um fruto onde o Espírito Santo de Deus vai sondar todos os dias o seu corpo, a sua vida. Louvado seja Deus. Mas essa ferramenta, esse caminho largo e espaçoso, que leva a população, uma população sem compromisso, sem moral, a população sem respeito, a população onde está caminhando para o abismo. Aqui no livro de Romanos 6:23, que o irmão possa ver com seus próprios olhos. Romanos 6:23. Olha o caminho espaçoso que muita gente está trilhando. Romanos 6:23 vai falar assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é o caminho que você está trilhando? É o caminho da porta estreita ou é o caminho da porta larga? Eu creio que a igreja trilha um caminho estreito, um caminho onde vai levar a salvação. Mas a palavra de Deus vai falar que muitos que estão na igreja estão trilhando um caminho largo e espaçoso. Hoje, as igrejas estão trilhando e ensinando um caminho fácil, um caminho onde a humanidade não tem mais correção. A humanidade hoje é uma humanidade do sem compromisso, do sem dever com a verdade. Mas que a igreja é remida no sangue de Jesus Cristo possa trilhar esse caminho estreito, que é a palavra do Senhor, a palavra verdadeira, que onde trilha, aonde fala que essa porta é estreita, essa porta é Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca vai abrir a porta para o pecado, mas se o pecador se arrepender e bater nessa porta, o Senhor vai abrir a porta e ali ele vai ser atendido, e ali ele vai trilhar esse verdadeiro caminho. Então, 6:23 é uma palavra para nós escrever na tábua do nosso coração. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É de graça. Esse preço já foi pago. Essa vida já foi paga. Mas muitas pessoas estão trilhando outro caminho. Não estão dando valor a esse sangue que foi derramado na cruz. Esse sangue onde se comprometeu para tirar o pecado do mundo e trazer para si uma pessoa que se humilhou perante esse mundo, mas que foi exaltado pelo próprio Deus, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que nessa noite você possa escrever no seu coração que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. No livro aqui de Tiago 5,15, para não ficar nas minhas palavras, Tiago 1,15, desculpa. Louvado seja Deus. Tiago 1,15. Louvado seja Deus. Tiago 1,15. Está escrito: depois, havendo a consciência concebido na luz,
o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Sair é a porta larga, a porta onde o caminho é a ruína eterna, um caminho sem volta. E ele vai falar aqui em Tiago 16: não erreis, meus amados irmãos. Sempre você vai ver que esses dois caminhos, eles vão entrar, eles vão andar juntos. Essas duas portas vão andar juntas. É a porta estreita e a porta larga. É o caminho estreito e o caminho largo. Se Deus está falando ali que depois, havendo a consciência concedido da luz, o pecado e o pecado sendo consumado, gera morte. Mas ali, a palavra vai mencionar ali no 16: não erreis, meus amados irmãos. No 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Deus é o ontem, é o hoje e é o eternamente. Louvado seja Deus, que nessa noite nós possamos trilhar esse caminho estreito, esse caminho onde nós vamos chegar à vida eterna. Louvado seja Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Gálatas 6, 8. Gálatas 6, 8. Olha o que a palavra de Deus vai falar. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Olha os caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito, a palavra de Deus está falando que é um caminho onde vai levar você e eu para a salvação. Mas o caminho largo, a porta larga, vai levar você para onde? Porque o que semeia da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Esses dois caminhos sempre vão andar juntos. Cabe eu e você analisar qual é o caminho verdadeiro, qual é o caminho que o povo de Deus deve andar. Caminho estreito ou caminho largo? Eu vou ficar com o caminho estreito, aonde pode ter espinho, aonde pode ter a minha cruz, mas que eu possa pegar essa cruz e ir destino ao meu Salvador. A palavra de Deus vai falar que o salário do pecado é a morte. Meu irmão, minha irmã, nunca escolha esse caminho, o caminho do pecado, aonde vai ser uma morte eterna.
quando você chegar nessa eternidade, ali vai haver choro e ranger de dente. Não é eu que estou falando, mas sim a própria palavra do Senhor. Que nós possamos treinar, que nós possamos daqui para frente analisar esses dois caminhos, essas duas portas. A humanidade hoje está festejando a carne, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está festejando a volta do Deus Todo-Poderoso, que há de vir buscar a sua igreja, há de vir buscar o seu povo, e te clama de noite e de dia. Louvado seja Deus por essa palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.